Olá, meus amigos queridos, meu bom dia, o meu boa tarde, eu não sei que hora vocês vão assistir esse vídeo. E meu nome é Sidney. Nós estamos gravando uma série de preleções ou pequenas palestras a respeito do Evangelho segundo o enfoque espírita. Pois bem, que Jesus nos ilumine, que Jesus nos dê aquela força para transmitir credibilidade aos nossos amigos. Porque os ensinamentos de Jesus é uma medicina para os nossos atuais dias, para que possamos nos harmonizar, né? Já que a proposta principal é amar o próximo como a si mesmo. Mas hoje nós vamos comentar o capítulo 24 do Evangelho, itens de 1 a 10, que são divididos em itens. E o tema principal é: não coloqueis a candeia sob o alqueire, né? A princípio, nós vamos traduzir a palavra que usavam no tempo de Jesus, a candeia, né? Então a candeia, luz que podia ser originária de um candeeiro metálico de barro, alimentado por azeite ou cera, poderia ser também um vaso suspenso no ar, um gancho fixado na parede. Pois bem, acho que todos nós temos em nosso antepassado alguém da família que ainda conhecem e passou pela época do candeeiro. Quem morou em lugares assim como sítio, fazenda, que não havia luz elétrica. Mas hoje, lá nos confins do nosso Brasil, acredito que ainda existe esse tipo de iluminação. Bem, o que é o alqueire, né? Numa candeia, não pode pôr uma candeia debaixo do alqueire. O alqueire, naquela época, era uma medida, uma vasilha que media cereais no comércio, cujo vasilhame, acredita os teólogos, os estudiosos, que era uma medida de 36,17 litros. Mas hoje em dia nós conhecemos o alqueire, uma medida de extensão de terra, né? Equivalente a 24.200 metros quadrados. Bom, o que é a luz? Por que acendemos uma luz hoje em dia? É, para iluminar, né? Mas por que se faz essa comparação? Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas colocar sobre o alqueire, a fim de que clareie todos aqueles que estão em casa ou no recinto, né? Lucas capítulo 8, versículo 16 e 17. Pois bem, também há outra passagem. Não há ninguém que depois de ter acendido uma candeia cubra com vaso ou coloque, né, sobre ou debaixo de uma cama, mas sobre um candeeiro, a fim que aqueles que entram vejam a luz. Porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, e nem nada de oculto que não deva ser conhecido e ser manifestado publicamente. Então toda a verdade é comparada a uma luz em todos os campos de vida. Em Mateus capítulo 5, de 13 a 14, que diz também: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Isso quer dizer que cada um de nós, vivendo e transmitindo verdades, poderemos ser considerado uma luz do mundo, uma luzinha. E há 2000 anos atrás, nós não tínhamos o desenvolvimento em conhecimento do que nós temos hoje. Se nascemos da simplicidade e do desconhecimento de todas as sabedorias divinas, jamais nós poderemos ser mais inteligentes do que o nosso Criador. E ao se colocar
esse pensamento, essa luz em evidência, Jesus quis dizer aos seus seguidores que deveria ser o sal da terra, a luz para o mundo, os divulgadores das verdades, ou os agentes da verdade. Jesus quis dizer que todas as verdades entre nós, seres humanos, nos dá razão para viver, nos dá sabor à vida. Esse é o significado da verdade. A luz, por sua vez, tem a função de iluminar as trevas, a escuridão das nossas ignorâncias. Porque, devido à nossa simplicidade e à ignorância, nós temos uma visão muito restrita, espiritualmente falando, das verdades divinas ou da ciência da espiritualidade. Porque a espiritualidade tem ciência. Deus nos criou simples, ignorantes, porém, vamos dizer, incompletos. Porque nunca nós poderíamos ser tão inteligentes quanto o nosso Criador. E o nosso Criador nos deu um livre-arbítrio e a inteligência para desenvolver, escolhendo o melhor caminho, a busca do progresso para a nossa melhoria e condução espiritual, rumo, um dia, à perfeição. Porque somos imortais. Então essa imensidão que se chama natureza, em que nós vivemos, para que possamos, a princípio, aprender certos comportamentos naturais da ciência e da sabedoria que nos envolve, Deus, vamos repetir, deu a nós o livre-arbítrio, o melhor caminho a seguir. Sem respeitar a natureza ao nosso redor, como vamos entender quem somos? O que nós estamos fazendo por aqui? De onde viemos, para onde vamos? Pois nós estamos num estágio ainda, diante de tanta sabedoria, muito infantil. E o nosso Criador nos deu essas condições nesse habitat, chamado por nós de planeta Terra. Essa escola, como muitas outras no universo, para nós evoluirmos. Mas quando Jesus estava a dizer, vós sois a luz do mundo, ele não estava se referindo somente aos seus discípulos, mas a todos os seus seguidores e gerações futuras. Seus discípulos, apesar de aparência humilde, simples, espiritualmente eram seres de uma escala espiritual de muita representação. Eles compreendiam o que Jesus estava falando, claro, não no seu todo. Apesar do progresso intelectual que estamos vivendo no momento, a presente humanidade ainda é portadora de muitas sombras, mesmo no que tange o progresso moral, que é o principal. Deus nos deu, ao existirmos, a possibilidade de viver em comunidade, nos diversos tipos de vida onde nós estamos. Somos todos filhos de Deus e precisamos urgentemente pertencer a um só rebanho para um só pastor. Construir um mundo sem separações, sem divergências, sem muros, que nos separa socialmente falando, sem guerras, valorizando a vida que é o maior capital que nós temos de momento. E o fato que somos uma centelha inteligente, que estamos aqui para trabalhar, para buscar um futuro melhor em nós, para a nossa centelha. E ao compreender que somos uma centelha inteligente, podemos irradiar virtudes em forma de luzes. Quando Jesus comentou, sois pequenos deuses, tudo que eu faço farão também, quis dizer, né? Ele quis dizer que somos uma semente de todas as virtudes, ainda a desabrochar.
E todos nós temos virtudes, luzes que podemos, através da boa vontade, colocar em evidência. Mas é preciso trabalho, compreensão, respeito à justiça, ao amor, uns ajudando os outros no compartilhamento de conhecimentos, através de conversas consoladoras, doando de nós um tempinho para amenizar as dificuldades dos nossos companheiros de jornada. Cada um dando de si o seu melhor em prol dos mais carentes, tanto do lado moral, quanto do lado material ou intelectual. Partindo do princípio que virtude não é uma voz que fala, mas é um poder que se irradia. Assim, todos nós temos uma missão a cumprir, seja em que posição estivermos aqui na Terra. Toda missão haveremos de empregar virtudes. Para Deus, aqui ninguém é mais importante do que o outro. Todos nós temos uma função natural dentro dos seus limites. Tanto é verdade que uma grande autoridade aqui na Terra, no comando do seu povo, jamais poderia estar em sua patente se não fosse os menos graduados. A exemplo, o coletor de lixo, os recicladores, os atendentes, os funcionários domésticos, os auxiliares de limpeza, os jardineiros, os cozinheiros, os porteiros, os seguranças, enfim. Já pensamos a falta desses profissionais? Pois cada um tem sua missão. E dando o nosso melhor, seremos luzes aonde quer que podemos chegar, seremos reconhecidos pelos nossos valores. Que valores são esses? Como convivemos em sociedade, cada qual tem um cadinho a oferecer aos seus companheiros. Mas temos uma outra classe. Por exemplo, os artistas, dando de si suas virtudes, suas qualidades artísticas, que nós bebemos todos os dias através das vias de comunicações. O bom médico cumprindo seus deveres, os professores dando de si o seu melhor, os líderes religiosos traduzindo os ensinos de Jesus na mais pura expressão espiritual, que é o seu dever. Um detalhe. Aqui ninguém é criado por Deus para ser uma pessoa má, e sim para reformar as suas qualidades morais, as suas leis internas, a maneira de ver o mundo, pois o mal é a ausência do bem. Referente a isso, precisamos estudar e entender uma palavrinha que se chama indulgência. Ô palavra profunda, indulgência. Deixo a cada um a consultar um dicionário. Vá ver o que é indulgência. Ocorre, como comenta Kardec, que os homens em geral têm a sua infância, adolescência, juventude e idade madura, na parte material e na parte espiritual. E em curso, cada coisa deverá vir ao seu tempo. Diz ele que um grão semeado fora da época não frutifica, o que é verdade. A filosofia de Kardec nada impõe, olha aí, mas expõe. Dentro de qualquer situação que estivermos, a boa vontade, ela predomina acima de tudo. A boa vontade é luz a irradiar. Mas o que a prudência manda ocultar momentaneamente certas verdades é que cedo ou tarde será descoberta as verdades, porque chega um certo grau de desenvolvimento que os homens procuram por si mesmos. Mas digo eu, de pronto,
não se pode colocar a verdade nua e crua em todas as ocasiões. Por isso que Jesus traduzia as verdades em forma de parábolas, porque nem todas as pessoas estão em condições de suportar. Mas um dia terão bases de raciocínio para desmembrar o lado oculto da verdade na sua trajetória de vida, quando assim estiver mais maduro. Pois Deus nos deu a inteligência para compreender, para se guiar nas coisas da terra, bem como dos céus. Quando Jesus disse, na casa do meu Pai existem muitas moradas, para aquele que tem tempo, entre os doutores da lei, o que tinha tempo, era uma piada. Mas hoje, através da busca de conhecer a si próprio e a natureza divina, e sabemos que somos imortais, a ciência nos mostra que existem milhões de outras galáxias e seres inteligentes. Assim começam a raciocinar a sua fé. Então, por isso, não se deve colocar a candeia, a luz, tampar a luz, ou pôr debaixo da cama, ou pôr um alqueire em cima. Capítulo 19, versículo 7. Sempre expor. Mas da inteligência nasceu a ciência que, caminhando juntas, rasgaram o véu da maioria dos mistérios. Viemos conhecer muitas verdades, as quais eram tabus. Eram verdades, mas eram tabus. E a ciência nos mostra que de fato nós não estamos sozinhos no espaço. E há mesmo milhões de outros planetas circulando nos paros do infinito. E que o homem não pode compreender aqui na Terra, um dia poderão compreender em mundos mais avançados, quando tiver condições para isso, outras vidas, outras moradas. Pois a dinâmica da vida é reencarnação. É uma realidade que alguém pode duvidar, mas ninguém pode contestar. Pois temos provas incontestáveis de seres que em tenra idade demonstra conhecimento fora do normal. E isso é uma luz. E mesmo os grandes terapeutas não sabem explicar, porque não entendem a ciência da espiritualidade. Pois uma coisa é certa, os apóstolos, embora eram espíritos abertos aos ensinamentos de Jesus, tinham limites de entendimento em tudo que o mestre falava de pronto, mas tinham aceitação. Sabia que viria o conhecimento posteriormente em outros momentos. Por esses os pontos que deram também as interpretações diversas, até que a ciência de um lado e o espiritismo do outro vieram revelar que existem leis naturais entre nós, viventes da Terra, que fizeram compreender o verdadeiro sentido das parábolas de Jesus. Antigamente se falava muito da ciência oculta. Eram causas que hoje para nós nada é oculto. Mas hoje compreendemos que existem as leis naturais. Por exemplo, o ser humano. Por mais que ele não acredite no seu Criador, ele tem dentro de si a lei da adoração. Depois disso, a lei da procriação, a lei do trabalho, a lei da conservação, a lei da destruição, a lei do progresso, a lei da justiça, a lei do amor. Nós podemos tudo aqui enquadrar em leis naturais. Tanto é que hoje em dia o verdadeiro espírita sobressai na multidão, devido às suas opiniões mais abrangentes,
para muitos assuntos filosóficos em torno da ciência da vida, porque nos dá a luz que precisamos e o entendimento de que nós somos uma consolação. Nos abre a consciência e nos faz assimilar, nos ilumina o caminho para a existência de uma vida futura. Tudo baseado nos ensinamentos do Mestre, no Evangelho. Será que estamos aqui na Terra enfrentando todas as dores, frustrações, decepções, somente para efeito de procriação? Não. Formar uma família, criar uma prole, filhos, netos, só para isso? De uma vez que somos imortais? Não. O Espiritismo vem hoje lançar luz sobre uma multidão de pontos obscuros. Entretanto, não é aleatória as exposições, mas com fundamento. Os Espíritos da Verdade agiram com uma admirável prudência em suas instruções e gradualmente com a coordenação do mestre leonês Kardec, nos tirando muitas sombras, de muitas dúvidas milenares. Através do Livro dos Espíritos, editado em 1857, com 1019 questionamentos, que nos dá resposta, uma luz imensa para muitas dúvidas que nós vivemos no momento. O que houver de oculto faz parte da nossa assimilação ou não, da nossa aceitação ou não, pois tudo aqui é quase tudo que nós precisamos compreender. Compreender o quê? A ciência do porquê nós vivemos. E transcender a ciência da espiritualidade. Kardec nos deu a luz e a felicidade de evidenciar nesse extraordinário livro, bem como nas obras básicas da filosofia espírita. Em Mateus, capítulo 10, de 5 a 7, está registrado que naquela época Jesus enviou seus 12 apóstolos depois de ter lhe dado as seguintes instruções. Vamos comparar. Não vade aos gentios, não entreis na cidade dos samaritanos, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares aonde fordes, pregai dizendo, o reino dos céus está próximo. Isso quer dizer que nós vivemos numa atmosfera espiritual também. Por que Jesus assim observou os apóstolos? Porque os samaritanos tinham uma religião por base no Antigo Testamento, no Torá, né? Eles já acreditavam no Deus único. Mas os gentis não acreditavam, tinham uma certa mistura de entendimento. Em Jerusalém já predominava o povo judeu que tinha muita afinidade, que não tinha muita afinidade com o povo da Samaria devido a divergências filosóficas. Cabe uma observação. Essa indiferença vem de uma longa história de raças, com misturas de ideologias e poder. Tanto que os samaritanos tinham tempos separados do povo de Jerusalém, que é o povo do sul. Como judeus, Jesus prova, em muitas circunstâncias, que seus ensinamentos não estavam circunscritos só ao povo judeu, mas para a humanidade, para as futuras gerações. Jesus disse aos seus apóstolos, para não ir aos pagãos, não foi para esconder seus ensinamentos, que teria sido pouco caridoso, mas porque o povo judeu estava mais preparado para receber suas palavras. E entre muitos pagãos samaritanos, ainda faltava muito o que fazer do ponto de vista de ensinamentos espirituais. E os apóstolos não estariam muito preparados,
para tão pesada tarefa. E o povo judeu já tinha fé no único Deus, como já foi dito. Já tinham esperanças da vinda de um Messias que estavam preparados pelas leis de Moisés. Então disse ele: ide as ovelhas desgarradas de Israel. Quis dizer, é um terreno já preparado, sabendo que a conversão dos gentios viria ao seu tempo. Após a partida de Jesus, coube ao apóstolo Paulo, anos após a sua conversão, a sua presença entre os samaritanos, levar a boa nova do Mestre, aonde Paulo ficou conhecido como o apóstolo da gentilidade. Após o ano de 1857, com o advento da filosofia espírita, essa filosofia consoladora prometida no restabelecimento das verdades, prometida do Rabi de Judá, abriu-se uma janela filosófica em torno da imortalidade da alma, através das máximas de Jesus. O Espiritismo hoje está fazendo o papel de Paulo, que fez aos gentios. Hoje a filosofia espírita trouxe até nós as verdades universais retiradas das máximas de Jesus. Somos os gentis de antigamente. Ainda somos os mesmos do passado. E com isso estamos vendo uma diminuição da palavra, o emprego da palavra céu, inferno, purgatório, que para nós é um estado de consciência, bem como a ideia da salvação e juízo final. Estamos entendendo que salvação é o aumento das virtudes espirituais, ao nosso ver, intelectual e moral. É a bagagem que poderemos levar para o além-túmulo. Esses detalhes, em quem acredita, faz parte de uma população que aos poucos irão se conscientizando da verdade, do verdadeiro cristianismo, baseado no progresso espiritual, através de várias vidas e dos valores eternos que a boa nova do Evangelho de Jesus nos transmite. Estou terminando esse enfoque e passando a todos. Quer mais luz? Leiam e procuram no Evangelho o Sermão do Monte. Porque Gandhi diz o seguinte: se todas as filosofias se perdesse e só sobrasse o Sermão do Monte, nada se estaria perdido. Quer dizer que o Sermão do Monte de Jesus é um holofote, um acúmulo de luz, quando nós compreendemos e colocamos em atividade. E assim, meus amigos, a minha gratidão, e eu falo meu muito obrigado para aqueles que compartilharam esse vídeo. Meu muito obrigado mesmo. Porque nós todos precisamos conversar em torno do Evangelho de Jesus, que é a medicina para a nossa alma, quando nós procuramos a nossa cura moral. Meu muito obrigado.